Gente amiga, chegou a sexta-feira e eu quero dividir contigo 1 Coríntios 3, que é o texto bíblico da nossa jornada para hoje. Toda a Bíblia, todo ano, aliás. Como é que está a tua perseverança na leitura, tuas atitudes aí de compartilhar com os teus amigos essas mensagens? Tu já contou para alguém da tua família que tu está fazendo uma jornada de leitura da Bíblia e que tu estás tendo grandes lições, grandes aprendizados? Isso é uma coisa que não pode ficar só conosco. 1 Coríntios 3, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 16: vocês não sabem que o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha só, duas coisas interessantes aqui. Ele vai dizer que nós, nosso corpo, nós somos santuário. O que é esse santuário? Talvez tu conheça, né? Santuário que o pessoal faz peregrinação, faz isso, faz aquilo, né? A Bíblia vai dizer que nosso corpo, nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos o lugar onde Deus tem prazer na nossa vida. Lá em Gênesis 1 e 2, no capítulo 2, quando Deus cria os seres humanos, o Deus eterno vai olhar para o que havia feito e disse: ficou muito bom. E disse que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Que coisa fantástica. Então o ser humano tem um valor imenso, a vida. Mas não apenas a vida, o corpo humano, ou seja, a integralidade. Ele diz: vocês são o santuário, vocês são o lugar onde Deus habita, onde Deus está. Então, não destruam o santuário de Deus. Por que Paulo estava falando isso? Porque na Grécia Antiga o corpo não valia muita coisa. Na Grécia Antiga eles tinham a ideia da imortalidade da alma, então o corpo humano era uma coisa desprezível, ele podia ser usado. Por isso que todo tipo de situação lascívia, todo tipo de orgias, todo tipo de... também o trabalho escravo, eles acreditavam que a única coisa boa que sobrava do ser humano era a alma, acreditando que o ser humano é divisível, o que a Bíblia vai dizer que não é verdade. Então a Bíblia Sagrada diz que o nosso corpo, ele é algo santo, santificado por Deus. Nós somos, como corpo, imagem e semelhança de Deus, onde Deus mora no coração daquele que crê. Isso nos faz refletir algumas coisas. Primeiro, como nós cuidamos do nosso corpo, com relação à nossa saúde, como nós o alimentamos, o que nós falamos sobre ele, o que pensamos sobre ele, como o usamos para o trabalho, ou como exageramos também no uso dele para o trabalho, sobre a nossa sexualidade, sobre a maneira como muitas vezes nos vestimos. Como interessante, hoje em dia em algumas redes sociais aí, e na nossa cultura, o corpo é um mercado, é uma mercadoria. O corpo é vendido como um produto, usado e jogado fora, muitas vezes exposto sem nenhum tipo de restrição. O corpo humano, diz a Bíblia Sagrada, é um lugar onde Deus se revela. Por isso Paulo diz: não se amoldem à sabedoria do tempo de vocês. Ele está dizendo: olha, se preservem, se cuidem, se deem o respeito, usem o corpo de vocês para abençoar pessoas e cuidem desse corpo, porque ele é a presença de Deus. E ele diz assim no finalzinho, versículo 22, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Talvez o nosso grande desafio para o dia de hoje é olhar para a nossa cultura, que transformou o corpo numa coisa, que transformou o corpo humano num objeto, que transformou o corpo humano num objeto de desejo e de vaidade e de idolatria. As pessoas se identificam, né, ou se vendem pelo seu corpo, ou acham que a sua identidade está no corpo. A identidade nossa está em Cristo, e Cristo é dono do nosso corpo. Cristo é dono da nossa vida, Cristo é dono daquilo que somos e fazemos. Um bom final de sexta-feira para ti, um bom final de semana, e é um prazer estar aqui contigo conversando sobre a Sagrada Escritura.